Então nós vamos para a segunda parte do livro, que são as bases libertárias. E são várias, mas eu escolhi 5. Não quer dizer que são só elas, e não quer dizer necessariamente que elas são as mais importantes, mas foram as que eu pensei e resolvi colocar aqui. Pode ter alguma que eu realmente esqueci porque eu sou idiota. Mas sempre pode acontecer. Mas são as 5 bases que eu acho mais importantes que a gente pode atuar e que atuam no libertarianismo. E eu não estou dizendo só na situação política. São bases libertárias para a eleição de políticos libertários? São plataformas que políticos libertários que estão querendo ser eleitos ou depois de eleitos podem atuar? São. Mas elas afetam também a parte não política do libertarianismo? Claro. Então, é uma ideia de desenhar a relação de como essas bases afetam o libertarianismo e como essas coisas duas afetam a política e uma afeta a outra. Então, meio que o grande ciclo da coisa, que é sempre difícil de mapear, mas eu quis fazer uma coisa relativamente resumida. E eu começo com a educação, depois a gente vai para mídia, empreendedorismo, trabalhismo e empreendedorismo, e caridade. São 5 pontos que eu achei importante que a gente precisa focar em entender melhor. E antes disso, entender que assim, o partido não é só uma coisa, ele existe lá solto. Não, eu faço de novo paralelo com o Partido Libertário Americano. O Partido Libertário Americano surgiu do nada, sem nenhuma base, e por isso que ele patinou por 25 anos, até a base ser construída ao redor dele, e daí conseguir sustentar alguma coisa decente. E agora a gente vê o resultado com o Gary Johnson na eleição passada conseguindo 2% dos votos, e agora conseguindo talvez 10, 15% dos votos. Em parte ajudado pelo Trump e Hillary Clinton, claro. Mas a gente vê o movimento crescendo, e especialmente vendo, no caso do Gary Johnson, mas do Partido Libertário Americano, nos millennials, que é a galera que nasceu no virado millennial, certo? É a minha geração. A geração mais nova, o Johnson tá na frente do Trump. A Hillary ainda tá na frente, porque, claro, você tem a doutrinação socialista das escolas, o condicionamento socialista das escolas. Mas o Johnson tá em segundo lugar. Então, quer dizer, pera, vamos olhar essa tendência, sabe? Mas educação, primeira coisa é a ferramenta de doutrinação e condicionamento do Estado. É a ferramenta mais potente de sustentação do Estado. E a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. A gente pode fazer isso fora da política, como eu estou fazendo nesse canal. É uma ação contra-econômica, se você parar para pensar, em que você está criando um sistema de educação basicamente paralelo e melhor e alternativo, em que as pessoas podem ir lá, isso é legal. Mas também você pode fazer coisas fora, mas dentro da política você pode também fazer algumas coisas pelo ensino. No caso, a reforma do Temer. Não foi nem uma reforma, foi... Assim, coloquei um quadro novo na casa, quase foi isso, assim, uma reforma. Mas essa coisa de tirar sociologia e filosofia já é uma porrada potente em liberar a educação mais, porque reduz os veículos de doutrinação que você tem dentro da educação, certo? Não tá longe de ser o suficiente, mas é alguma coisa, certo? Essas ações podem existir. E também entender como libertar essa educação, de novo, de maneiras políticas ou não políticas, ajuda o libertarianismo. Então, temos que entender toda essa relação aí. A educação agora está numa situação bizarra e horrível, mas a gente tem que reconhecer que a gente conseguiu 2 coisas. Primeiro, a porta dos fundos, que foi a revolução digital, que o meu canal é um exemplo, consegue entrar nas escolas pela porta dos fundos, consegue entrar pelo aluno, porque antes as coisas só entravam pelo professor, agora a gente consegue entrar pelo aluno. E consegue mudar a coisa assim. E isso é muito potente, a gente precisa reconhecer isso, precisa utilizar isso. Campanhas políticas de libertários precisam utilizar isso, e uma divulgação libertária que vai ter, goste você ou não, uma implicação política, vai passar por isso. Porque mesmo se você falar, não vamos falar de política não, vamos ser antipolítica e vamos só colocar libertarianismo e fazer mídias sobre isso, depois eu trabalho sem mídias. E isso vai entrar no aluno de um jeito ou de outro. E os alunos que no futuro resolverem votar, vão votar libertário. Ou mais libertário. Então, de um jeito ou de outro, você está afetando a política, assim. Não importa tanto. Mas a gente tem essa porta dos fundos da Revolução Digital, que é muito importante, a gente tem que usar isso, a gente tem que reconhecer isso, que é uma arma. É uma arma que a gente pode ter um resultado assimétrico contra o sistema. Porque antes você tinha que ter... Antes, para você influenciar o sistema de educação, ou você tinha que ser um professor, e você influencia a sua sala por esse tempinho... Ou você tinha que chegar lá em cima e só os socialistas chegam lá em cima, os estatistas chegam lá em cima, então não vai dar certo. Agora a gente tem um jeito diferente. E reconhecer também que o resultado disso foi uma presença libertária nas escolas. EPL é um exemplo, grupos de estudantes são um exemplo, eles estão tomando DCEs, eles estão tomando CAs. Isso é uma ação política, porque eles estão tomando controle de algo que tem a possibilidade de controlar a educação, tomando controle para libertar. Sim, tomando controle para falar, bom, então agora a gente vai liberar a coisa, certo? Não vamos deixar os socialistas tomarem isso aqui. Isso é uma ação política, eu recomendo pra caramba, porque a gente tem eleições agora, e daí elas vão acabar. Mas,
vai ter eleição de CA e de DCE pelos próximos 2 anos. Participem disso. Participem disso, porque tomando isso, você tira as esquerdas, coloca o libertarianismo lá e agora vamos liberar a coisa de pouquinho, mas vamos. É uma ação política, então isso é uma coisa importante de fazer. E isso é uma base para políticos libertários, a gente tem uma base lá que dá para fazer algumas coisas, sim, reconhecer isso, a gente tem alguma coisa ali. E reconhecer também que a gente pode, no futuro, né, quando eleitos, liberar mais educação. Na hora que você libera mais educação, você afasta ela do estatismo, vai na direção do libertarianismo, e daí você começa a ter aquele loop que se retroalimenta. É uma coisa muito importante de a gente fazer. E isso pode ser feito também não só via política, né, de desmontar o negócio por dentro, mas você também pode fazer sistemas paralelos. Aí você tem ações contra-econômicas que eu incentivo pra caramba. Montar sistemas paralelos de educação. Super apoio isso, acho que isso precisa existir mais. E também fazer isso mostra para as pessoas, dá uma demonstração de que, olha só, o sistema educacional não precisa ser só do jeito que ele está hoje. Tem alternativas. Então você dá as alternativas, mas elas são proibidas porque o sistema de educação atual é obrigatório. E daí chega algum candidato e fala, olha, vocês gostam desses sistemas? Que tal a gente liberar a coisa mais? Certo? Você consegue uberizar a coisa. Porque o que o Uber fez? Ele abriu toda uma série de argumentos políticos sobre transporte. E ele abriu a porta para você falar, olha, funciona. Você tem isso, esse é um sistema, funciona. As pessoas conseguem ver. Às vezes, é bom você ter a teoria, ter a ideia e tudo mais, mas às vezes elas precisam ver. Elas conseguem ver. E agora a gente vai falar de táxi, a gente vai falar de Uber. E por que não Uber do ônibus? E por que não quebrar o monopólio do ônibus? Porque agora a gente já viu que quebrar o monopólio é bom, melhora, ajuda, gera emprego. Então por que não? Abriu toda uma sessão. Então, entender também que mesmo a galera que não quer se envolver com política, se eles fizerem um sistema paralelo de educação que funciona, isso vai acabar na política de um jeito ou de outro. Então se um libertário pegar essa bandeira e sair correndo, alguma coisa pode acontecer. O quê? Não sei. Mídia, segunda base libertária. A mídia é treinada no sistema de educação, então naturalmente ela sai estatista. Jornalistas atuais são uma bosta, é verdade. Mas a gente tem agora também, via Revolução Digital, por isso que eu achei interessante escrever esse livro, e eu falo isso nele, pós-Revolução Digital, porque boa parte da teoria política não é feita por libertários, a enorme maior parte não é feita por libertários. A parte que é americana, e a parte americana, de maneira geral, pré-Revolução Digital. Então agora que a gente tem a Revolução Digital, você fala, não, pera, existe essa mídia, o meu canal, e outros canais, e o Spotnix, e o Mercado Livre, e o Mercado Popular, aliás, e o Instituto Miss Brasil, e tantos outros veículos que eu tô esquecendo, desculpa, porque eu, enfim, tô fazendo meio de improviso, mas enfim, a gente tem essa possibilidade de entrar na mídia e dar uma versão alternativa, e isso é importante. Isso é importante, a gente tem que fazer isso. Isso é uma base política para o libertarianismo, sim. E mesmo que você não queira se envolver na política, isso vai ter um efeito na política, na direção do libertarianismo? Sim. Você está ajudando os caras de um jeito ou de outro. Você está ajudando os caras de um jeito ou de outro. E a mídia, ela tem essa narrativa pró-Estado, em parte por má índole, em parte porque você tem um bando socialista lá que quer promover uma revolução, sim. E em parte por pura ignorância. Eu tenho um amigo formado em jornalismo, eu tenho amigos em jornalismo, mas eu tenho um amigo formado em jornalismo em particular que agora ele saca assim, cara, agora eu tô vendo, puta, tá lendo bastante sobre liberalismo, sobre conservadorismo, e olhando pra trás e fala, puta, cara, as coisas que eles ensinaram pra gente, eu não me liguei, que droga. São poucos, e vem do fato que a gente não tem uma escola liberal ou conservadora no Brasil, só tem escola canhestra, e mudando isso, a gente consegue mudar a narrativa. Mudando a narrativa, a gente consegue mudar como as pessoas percebem, porque você tem a mídia e a educação se complementando, certo? A educação doutrina a galera depois, e a mídia faz meio que o trabalho de manutenção, né? Mantém aquela ideia estatista, então é importante a gente entrar na mídia, e não só na mídia formal, não tô falando de jornal, não ser colunista da Veja, ajuda, mas também criar formas de mídia diferentes, porque isso vai ter um impacto libertário político lá na frente, isso é fundamental, e divulgar ideias. É um jeito de divulgar ideias e é muito legal ver agora alguns senadores poucos, alguns deputados poucos, mas fazendo referência ao Spotnix, mostrando o gráfico do mercado popular lá em votação do impeachment. Acho que foi o Ferraz, alguma coisa lá do PSDB que mostrou um gráfico do mercado popular. Daí você olha e falou, opa, pera aí, eu tô vendo uma tendência aqui. Sabe, isso é uma coisa interessante. E daí veio uma coisa que eu achei muito importante colocar nesse livro e que não apareceria na literatura libertária americana, porque não é tão grande nos Estados Unidos, mas é grande aqui no Brasil, que é o trabalhismo. A gente tem uma mentalidade no Brasil muito trabalhista, embora ela não perceba que é trabalhista, mas CLT, defesa do trabalhador, o empregado,
o empresário malvadão, o empregador malvadão, o patrão, porque o trabalhador tem que ser defendido, a CLT, os direitos, a gente tem essa mentalidade. E mesmo que a gente não seja sindicalista ou socialista, essa mentalidade trabalhista permeia a lógica geral das pessoas. E é uma verdade. E isso defende o Estado. Porque você vai defender o trabalhador e você precisa do Estado para atacar o empresário. Então, é importante a gente reconhecer que isso é uma forte sustentação do Estado. E por ela ser uma forte sustentação do Estado, essa mentalidade, essa ideologia trabalhista precisa ser atacada, precisa ser desmontada. Ela é um dos maiores inimigos da liberdade no Brasil hoje, mas que como consequência da mentalidade trabalhista no Brasil, nós temos uma base libertária lá dentro. Explico. E isso a greve dos bancários conseguiu explicitar pra caramba agora. Mas enfim, primeiro, trabalhismo é uma mentalidade longa no Brasil, é uma mentalidade de histórico, de maneira geral, fascista, inclusive. Foi meio que o stopgap, né, o ponto mediano entre você fazer o socialismo, se você quer convencer os socialistas a deixarem de ser socialistas e apoiarem o Estado atual, o jeito atual das coisas, você fala, não, vamos defender o trabalhador, certo? Você consegue fazer esse corte no meio, que é uma das raízes do fascismo, é verdade. E essa estrutura toda, não só ideológica, mas também a estrutura como existe dos sindicatos atualmente, quer Estado, pede Estado, apoia governos, é um meio de comunicação e é um meio de matar a relação direta entre trabalhador e empregado, e trabalhador e empregador. Mata essa relação. E ele transforma toda uma massa popular que não quer nada a ver com esses governos, ou que não quer nada a ver com esse governo em particular, ou que não quer nada a ver com o sindicalismo, mas via a obrigatoriedade de sustentar e a obrigatoriedade de participar, transforma essa massa em apoiadores do Estado. O sindicalismo no Brasil precisa ser quebrado, precisa ser apagado. Se a gente tem alguma esperança de não virar uma Venezuela nos próximos anos, eu acho extremamente fundamental isso. E reconhecer também que, assim, tem as viúvas, digamos assim, tem as pessoas que ficam putas da cara com isso. Você tem a mentalidade trabalhista, ela é forte pra caramba, mas muita gente não se identifica com isso. Obviamente é muito recomendável você não participar de uma profissão que é sindicalizada, de uma profissão que um sindicato obrigatoriamente te representa e você tem que pagar. Mas a gente não pode pedir pra todo mundo, tipo, saiam de todas as suas profissões agora e vamos... Isso não vai acontecer, realisticamente falando. Seria recomendável, eu fiz isso, conheço pessoas que fizeram isso, mas tem pessoas que estão dentro do sistema, estão obrigadas por esse sistema, e essa obrigatoriedade cria um ressentimento. Então fala para essas pessoas, olha, nós somos anti-sindicalismo, nós somos anti-trabalhismo, mas não anti-sindicatos. Vocês querem se organizar e negociar, vocês querem se organizar por qualquer motivo? Façam isso, que bom, eu não tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com a obrigatoriedade, eu tenho um problema com o uso político disso e com o uso de massa de manobra disso. E isso é uma coisa que políticos atuais não têm coragem de fazer. Se a gente chegar com essa ideia, se a gente chegar com essa pauta, vai ter um espaço. Políticos atuais não têm essa coragem porque eles têm medo dos sindicatos. Eles têm medo, é verdade. Tem que ter medo pra caramba porque sindicatos matam as pessoas. Isso acontece. Agora, eu vi uma palestra do Paulo Martins, que é deputado federal, que inclusive eu votei nele, que é de tradição de escola austríaca, eu não diria austro-libertário, ele é monarquista, mas enfim, que eu saiba. Se eu tô errado, ele, por favor, me corrija. Mas ele fala, não, eu vou atacar a CUT mesmo. Porque daí o que a CUT vai fazer? A CUT vai fazer propaganda pra mim. Vai falar o inimigo da CUT, vai pôr cartaz meu pra todo lado. Aí a galera vai olhar e falar, pô, legal, vou votar nesse cara. Se a gente pegar essa bandeira, tem um monte de gente que fala, cara, eu não quero pagar contribuição sindical, não quero participar desses caras, eu não tô representado por isso, eu acho isso uma puta palhaçada, e esses caras querem acabar com isso. Apoio. A gente pode pegar essa bandeira, é uma bandeira libertária, é uma bandeira muito libertária, e reconhecer que a gente tem que atacar essa estrutura. Tem que. Não só na política, fora dela, criando alternativas, sim, mas falar disso abertamente, porque atualmente os caras têm... Atualmente eles não precisam se defender porque ninguém tá atacando. E aí você entra, voto ofensivo de novo, atacar isso.
Falando, não, agora vocês vão ter que se defender, agora vocês vão ter que se explicar. Isso está acontecendo agora com a CLT, que a galera está questionando a FGTS, está questionando INSS um pouquinho, está questionando contribuição sindical. Vamos atacar sindicalização obrigatória. Por que isso? Vamos atacar os caras e agora vocês vão ter que se explicar. E eles não têm como se explicar. Eles não têm. Por quê? Porque eles estão folgados, porque há 30 anos eles não têm que se explicar. Eles não vão ter explicação e daí cai a casa. Caindo essa casa, cai uma grande estrutura de apoio do Estado. E, de novo, isso significa que os libertários vão vencer todas as eleições por causa disso? Não. Mas se a gente conseguir danificar essa estrutura pra caramba, isso começa a criar uma mentalidade mais libertária no Brasil. Então você pode não vencer na política, mas vencer na mentalidade e isso depois ferrar o Estado lá na frente. De novo, você pode não ganhar todas as batalhas, ou perder a maioria, ou todas, e ganhar a guerra. Outra coisa impressionante que eu acho no Brasil, que eu quase chamei essa sessão desse capítulo alguma coisa assim, tipo o fenômeno Ike Batista, ou o fenômeno Odebrecht, alguma coisa assim, que é o empresariado e o empreendedor. Reconhecer que eles são uma base do Estado atual, porque por causa da educação e da mídia e do trabalhismo, que o trabalhismo cria o quê? Ele cria um ódio do empreendedor. E a educação cria o quê? Um ódio do empreendedor. Então você tem um empreendedor que ele tem, assim, sei lá, um complexo de culpa, às vezes. Alguns não, alguns falam, eu tô produzindo emprego, mas eu vou se fuder. Eu acho linda essa mentalidade. Mas algumas vezes, não, pô, eu tenho vergonha de ser empreendedor. E muitas pessoas não empreendem por ter vergonha de ser empreendedor. Porque você acha, não, porque eu vou roubar dinheiro das pessoas. Eu acho. Não que elas saibam conscientemente por quê, mas, de novo, condicionamento, não doutrinação. Você tem aquela mentalidade de, mas isso é errado, não sei se isso é bom, sabe? Tem essa mentalidade. Isso precisa ser quebrado. E a gente tem um empresariado hoje, que naturalmente o grande empresariado pede Estado. É assim que o grande empresariado funciona, porque ele se beneficia disso. Mas se a gente conseguir deles tirar alguns, você já tem um efeito interessante de ferrar o Estado. Você fazer uma campanha política, uma campanha de candidatos mesmo, que falam, olha, vamos atacar esses impostos, essas regulamentações, etc, etc. E alguns empresários podem ir pro lado disso e falar, pô, pensando bem, eu acho que eu gostei disso. Esses empresários que vão pro lado disso estão saindo debaixo da saia do Estado. De novo, você pode perder a batalha e ganhar a guerra. Você faz o empresariado sacar, pera, eu não quero Estado, eu não preciso de Estado, isso não me ajuda. Empresas grandes têm um incentivo grande para operar com o Estado? Sim. Mas na medida em que elas vão percebendo isso e saindo, de repente você tem essas empresas começando a financiar evento libertário, começando a financiar novas iniciativas. E, de novo, você pode perder todas as eleições, ganhar o apoio deles e ir na direção de uma sociedade mais libertária. Você não precisa necessariamente vencer a eleição para isso. Você tem alguns do empresariado grande hoje que estão começando a sacar isso. Tem alguns que estão apoiando desde lá atrás. E é uma direção legal. E segundo, você tem mentalidade empreendedora no Brasil. Criar uma mentalidade mais empreendedora, isso é importante. Cai mais em educação, eu acho, mas, enfim, importante de falar isso. Mas reconhecer que a gente também tem uma base, especialmente no médio, no pequeno e no microempreendedor. De explicar para eles, porque muitos não sabem como o Estado está ferrando eles. E vários deles não têm tempo para ver o meu canal, ou para estudar libertarianismo, ou para ir atrás disso. Primeiro, porque eles não sabem sequer que isso existe. Segundo, porque eles são muito ocupados sendo um pequeno empreendedor no Brasil. E quando você é um pequeno empreendedor no Brasil, você trabalha 200 horas por semana, vomita sangue e é internado no hospital por estresse uma vez por mês. Isso acontece. Eu tenho experiência própria nisso. É verdade. Então eles não têm tempo para isso. Quando você usa um palanque para fazer isso, você pode chegar e falar, olha, tá vendo? Pequenos empresários, vamos ajudar vocês. Vocês são ferrados nisso, nisso, nisso. E esse é o período em que eles estão ouvindo. Você pode não ganhar a eleição, fazer eles ouvirem e ferrar o Estado lá na frente. Divulgar Bitcoin, por exemplo. É um jeito. É um formato. E esse médio, pequeno e microempresariado é uma base libertária. Eles vão querer mais libertarianismo porque eles vão querer mais meios de competir com os grandes caras. Eles são uma base eleitoral também. Eles são uma base de divulgação. E especialmente no nível local, no nível municipal, eu estou dizendo assim. Você tem essas empresas apoiando isso. Se você tivesse essas empresas no nível local, municipal ou estadual apoiando um movimento como o Sul é Meu País, ou o movimento da República de São Paulo, Secessão de São Paulo, ou de Espírito Santo, ou do Rio de Janeiro, o que for. Se eles estão apoiando isso financeiramente, porque eles compram essa ideia, você pode usar a política para chegar neles, perder a eleição, dane-se. Eles apoiam o movimento de secessão e o movimento de secessão acontece.
Você não tem como prever como essas relações vão acontecer. Mas é um palanque a mais. Vamos atrás desses caras, vamos conversar com eles, vamos fazer propostas. E se as propostas passarem, legal. E se elas não passarem, estamos fazendo alguma coisa, estamos aparecendo de um jeito ou de outro. Isso é interessante. E finalmente a quinta base importante, que eu achei muito importante colocar, que foi caridade. Porque as pessoas têm essa coisa, não, mas o Estado tem que ajudar os pobres. Ele tem que fazer isso. Então, a gente tem que chegar com propostas que mostram que não, que dá pra fazer de outros jeitos. Eu tô trazendo vários candidatos libertários. Pude trazer 3, né? Vários. Bom, dado que 3 candidatos libertários no Brasil são vários, já muitos, são muitos. Mas eu quero trazer eles aqui, não deu tempo. Próximas eleições eu vou fazer isso mais. Ao longo do ano eu vou fazer isso mais também. De trazer propostas de, olha, como que a gente pode ajudar as pessoas sem o Estado? Como a gente pode tirar isso e eles melhoram? De novo, eles podem não ganhar a eleição e as pessoas ouvirem essas propostas e pensar, que são propostas, são ideias. E a gente precisa quebrar essa relação de dependência entre as camadas mais pobres e o Estado, e essa relação de preocupação, eu tô dizendo assim, num sentido heideggeriano pra caramba. Quem estudou Heidegger entende o que eu quero dizer. De você se preocupar, você se ocupar previamente da função de outra pessoa, de pessoas ricas, ou o complexo de ricos, o eleitor do pessoal, de votar por um Estado maior, porque daí ele vai ajudar o pobre. A gente precisa quebrar essa relação. Propostas políticas são uma ideia. Candidatos que chegam lá, que sejam eleitos, que vão lá e quebram a relação entre Estado e pobres, fazendo os pobres melhorar e tirando o Estado disso, deslegitimam o Estado, porque torna o Estado menos necessário, torna o Estado menos útil, torna o Estado menos... Só ele fala, bom, mas nem isso você faz, pô, até isso a gente privatizou e você não faz direito, sobrou o quê? Isso quebra o Estado pra caramba. Então, a gente precisa quebrar essa relação, precisa entrar lá, precisa fazer isso, precisa entrar com propostas, e também fora, demonstrar que isso é possível, demonstrar que existe. Que vem me perguntando isso, como é que vai ser a aposentadoria sem o Estado? Primeiro, tá uma bosta. Segundo, você acha o quê? Que antes disso as pessoas simplesmente aposentavam e morriam? Não. A gente precisa demonstrar isso. Eu gosto do plano do Ação Humana da Mônica Kobayashi, eu acho uma iniciativa muito legal, a gente precisa de mais iniciativas disso, para tirar isso da mão do Estado, porque a gente agora está numa situação de terceirização moral, em que as pessoas falaram, pronto, Estado, não ligo mais. Quando a gente quebra isso, caiu uma casa gigantesca pro Estado. Isso é uma coisa que a gente tem que entrar, especialmente porque é muito fácil você dizer que a galera que defende capitalismo tá pouco se ferrando pros pobres, fala, não, a gente tá se ferrando sim, inclusive nós cuidamos deles, inclusive vocês ferraram eles, inclusive essa bandeira é nossa e não de vocês, vão embora. Isso é uma coisa que eu falo depois no livro de retomar essas bandeiras, retomar essas pautas. É um ponto crucial que a gente precisa entrar, tanto quanto empreendedorismo ou trabalhismo ou educação. A gente precisa ter respostas nisso, a gente precisa ter propostas nisso, a gente precisa encher o saco nisso e vai dar resultado. E depois a gente vai para, então, metodologia e mensagem. Que daí eu quero delimitar, então, como é que a gente pode fazer essas candidaturas libertárias? O que isso significa? Como é que a gente pode fazer e quais são os pontos fortes dela? Quais são as coisas que a gente poderia e deveria encampar? Isso, claro, essa segunda parte do livro, de maneira geral, opinião. A primeira parte é muito mais filosofia básica, argumentos refutáveis ou irrefutáveis, enfim. E a segunda parte é, e daí eu acho que é mais isso. Então, como é que a gente vai realizar uma candidatura de libertários e que posições eles devem defender? Isso é complicado, isso vai ser muito mais dito por experiência. Eu já começo o parágrafo dizendo que antes de qualquer coisa, precisamos reconhecer duas dificuldades inerentes dessa proposta. A primeira é que não podemos prever a ação humana e planejar centralmente qual será a ação mais eficiente e mais recebida por milhões de pessoas e ideias, de pessoas com ideias, desejos e conhecimentos diferentes. Que é minha crítica ao Novo, porque o Novo faz planejamento central da liberdade, eu acho bizarro isso. Seria arrogante de qualquer humano elaborar exatamente uma plataforma com um suposto sucesso garantido, e ao invés disso devemos reconhecer, como bons defensores do livre mercado, a importância da descentralização, de aprendizado pelo erro, de competição e da importância do marketing Ou seja, não dá pra eu chegar e falar, vamos fazer essas ideias desse jeito aqui e tal e vamos. Não, vamos descentralizar. Cada um propõe suas coisas e vamos ver. Algumas coisas vão dar certo, outras não. Algumas ideias vão parecer inteligentes pra caramba e vão ser idiotas. Outras ideias a gente vai falar, nossa, que ideia burra e vão funcionar pra caramba. Não tem como saber. Isso eu sempre me preocupo quando a gente vê aqueles livros de estratégia libertária, estratégia... O Conquim entra nisso também. E eu acho a estratégia dele, eu olho e falo, como é que você sabe? Como é que você sabe? Essa é a minha pergunta para as pessoas que criticam assim... não, essa política é muito inefetiva, não vai funcionar nunca. Como é que você sabe? Como é que você consegue prever a ação humana nisso? Você não sabe. Mas a gente precisa reconhecer primeiro que
a gente tem a base filosófica de um princípio de não agressão. Então, assim, candidatos libertários não podem promover mais programas estatais. E isso, alguns deles entram nesse erro, eles não percebem. Não, porque daí vamos fazer um sistema diferente que vai ser melhor. Não. Você tá querendo criar alguma coisa. Não faça isso. Você pode cortar até o máximo que você consegue e falar, bom, o resto a gente deixa assim, tá bom? Você não pode falar, não, a gente vai criar um novo... Não. A gente vai criar um novo imposto... Não. A gente vai criar uma nova regulação? Não. É sempre pra baixo, é sempre menos Estado. Até eu diria até pra cima, né? Porque pra cima é a direção do progresso, pra baixo é pra onde o Estado vai. Poderia ser só uma coisinha interessante, mas a gente não pode ter propostas agressivas. Isso seria contraditório à mensagem diretamente, seria ridículo. E a segunda coisa é que a gente não pode cair na armadilha do eficientismo. Eu chamo isso de eficientismo. Não, a gente quer um Estado mais eficiente. Não, eu não quero um Estado mais eficiente. Não, eu não quero uma Receita Federal mais eficiente. Eu não quero uma educação estatal, que é um processo de doutrinação, mais eficiente. Eu não quero um sistema de espionagem da população mais eficiente. Eu não quero isso, eu quero que deixe de existir. Então, e quando você fala de eficientismo, você fala, não, eu quero um Estado mais eficiente. Você implica que existe um certo tamanho que é aceitável. Não existe. Isso é uma palavra que eu acho que precisa ser expurgada, defenestrada, ejetada de qualquer propósito, qualquer discurso. Tem que evitar no máximo essa palavra eficiente. Não, isso precisa ser tirado longe. Tanto que eu tô compilando uma lista de candidatos liberais e libertários que eu quero apresentar, e um dos meus critérios é procurar a palavra eficiente. Se tá lá, já é... Véi, não. Não. Eu não sei o que você quis dizer com isso, mas você precisa mudar isso. Dessa vez não vai ser, meu amigo. E outra coisa, assim, é entender que a gente tem que fazer... Isso é uma coisa do Rothbard. Façam propostas grandes. Sabe, se for pra chegar e falar, vamos cortar imposto, chega e fala assim, vamos cortar imposto de renda em 5%. Não. Porque vários candidatos já querem cortar impostos um pouquinho. Isso já existe. O Requião Filho aqui em Curitiba tá falando na campanha dele que 15 é menos impostos. O filho do Requião tá falando de menos impostos. Então, se você chegar e falar que você quer menos 10% de imposto de renda, ele pode falar, eu quero menos 20%. Menos 20%. Então, assim, se for pra ter uma proposta, chega com uma proposta assim de, eu quero abolir o imposto de renda. Corta. Eu quero privatizar energia no Brasil. Qual? Toda. Petrobras, petróleo, gás, elétrico, solar, tudo. Tudo que produz energia, eu quero privatizar tudo. Você produz energia, eu quero privatizar você. Vamos lá. Tem uma pilha aqui? Vamos vender isso aqui, sabe? Eu gostaria de propostas grandes, assim. E deixa claro que isso não infere que você não quer o resto. Que você, aliás, não é que você quer o resto. Então, por exemplo, assim, se você vai falar, eu quero acabar com o imposto de renda. Bom, quer dizer que você quer o resto? Não, é só que eu quero acabar com o imposto de renda agora. Essa é a proposta que eu quero encampar. Se eu chegar hoje, como, sei lá, um deputado federal e falar, vamos abolir todos os impostos, não vai rolar. Agora, se eu chegar, vamos abolir imposto de renda, pode rolar. Então, eu faço analogia assim com um policial que está se aposentando depois de 30 anos de serviço e ele prendeu 1.000 criminosos, digamos. Você fala pra ele, mas o resto você não prendeu porque você não quis? Você fala, não, eu não prendi porque eu não consegui. Se eu pudesse, eu teria prendido todos os criminosos. Mas esses foram o que deu. E agora eu vou me aposentar porque eu tô morrendo já. Também, se ele não morreu no serviço, mas enfim. E uma coisa forte que os libertários podem apresentar é coerência. A gente tem uma mensagem, a gente tem uma ideia clara, a gente tem uma ideia clara é outra coisa, né? A gente tem uma coerência de, não, você pode esperar isso. Você pode confiar. E isso é uma coisa que a esquerda tinha. Isso é uma coisa que o PT tinha. Perdeu. E uma vez que você perde, você não ganha isso de novo. Por isso que eu falo de rejeitar eficientismo e cuidar muito com o discurso. Que o PT tinha isso. Não, o PT está acima da corrupção. O PT é outra coisa. Depois que caiu a máscara, depois que caiu a casa, não é mais levado a sério. Hoje o PSOL tem isso. Hoje, acho que assim, as pessoas olham pra Marina e veem, não, mas a Marina tem os seus defeitos, mas ela não é corrupta. Sabe, tem essa aura um pouco maior, tem uma coerência um pouco maior. Você acha que não, ela não faria isso. O pessoal, ele não seria corrupto. Eu acho que é, mas enfim, as pessoas pensam isso, entendeu? E isso é muito essencial, isso é o que eu falo de legitimidade, que é o que eu tenho aqui no meu canal. Né? Se eu perder isso, acabou meu canal. E a segunda coisa importante que nós temos é a possibilidade de passar uma direção clara. A gente pode dizer, ó, a gente quer ir nessa direção, a gente quer isso,
A gente não sabe exatamente como é que vai ser a grande instauração do nosso plano, mas a gente tem essas ideias e vai ser mais ou menos assim. A gente quer que a sua vida seja assim. Porque a maioria dos partidos, o PP, o PROS, o PMDB, o PSDB, eles não têm uma visão. Eles falam, a gente quer isso mais ou menos como tá agora, só que um pouquinho diferente. E a esquerda não pode falar a visão deles, porque assim, você acha que o pessoal vai chegar e falar, não, a gente quer um país tipo a Venezuela. Eles não vão falar isso. Eles não podem falar isso. Nós somos os únicos que podemos falar, mostrar uma visão, mostrar um projeto final. E a capacidade de vender uma ideia maior, porque nós somos o único partido que consegue, o único grupo ideológico que consegue vender uma ideia final e vender um sonho. Isso é uma coisa que não existe na política hoje. Que é o que o Trump conseguiu fazer. Trump conseguiu vender, não, vai ter um país assim, vai ser super lindo, e é etéreo pra caramba na ideia dele, mas ele conseguiu vender essa ideia. O Bernie Sanders vendeu um sonho. É por isso que ele tava fazendo um puta sucesso, porque ele tava vendendo um sonho. A gente também tá vendendo um. Tá vendendo uma coisa muito maior, uma coisa assim, de um outro nível em relação ao que a gente tem agora. A gente pode falar, não, a gente vai ver uma prosperidade bizarramente diferente se vocês passarem pra gente a coisa. Isso é uma coisa muito forte, e a possibilidade de vender esse sonho, de fazer um marketing em cima disso, de transformar isso numa mensagem clara, é muito forte, e a gente não pode achar, terceiro ponto, que porque você tá passando uma mensagem de uma maneira mais clara, você tá bastardizando a imagem. Você pode falar, tipo, não, pra você se libertar, você tem que ler essa pilha de livros dessa altura aqui, senão você não é um libertário. Não, se você simplificar isso em alguns argumentos e fazer um marketing, você não tá bastardizando a mensagem ou reduzindo ela. Não, você tá passando uma ideia. Depois a pessoa vai estudar mais, tudo bem, mas não tem problema em você usar um slogan. Algumas pessoas têm problema com isso, eu não vejo por quê. E a penúltima coisa que eu acho muito importante, que eu tô vendo não ser feita nessas eleições, e especialmente uma coisa que está me incomodando na candidatura do Fábio Osterman, é não defender libertarianismo abertamente. Não, eu acho que libertarianismo deveria ser defendido abertamente e com uma alegria, e com uma emoção e com uma empolgação muito grande. Porque assim, uma ideia boa você não precisa ter vergonha de uma ideia boa. Uma ideia boa não precisa ser escondida, não precisa ser disfarçada. Porque as pessoas não vão entender a mensagem, porque elas vão ter medo, porque elas não vão... Tá, você não vai ganhar a eleição agora. Não tô falando isso do Fábio Osterman. Ele também não vai ganhar a eleição agora, mas... Olha 30 anos. Eu penso muito com esse olhar. Olha 20 anos, olha 30 anos, olha 50 anos. Alguém tem que pegar essa bandeira e levar pra frente. Então por que não dizer, não, eu sou libertário. Liberal é a galera assim, liberal que quer liberar mais a economia. Eu sou libertário, eu acho que o Estado deveria acabar. Eu acho que assim, devia abolir os impostos porque imposto é roubo. Imagina um candidato falando isso. Eu acho que deveria ter isso. Um debate vai pra, sei lá, prefeito. Prefeito, o que você acha dos impostos da cidade? O que você vai fazer? Olha, se eu pudesse, eu aboliria todos porque imposto é roubo. O dinheiro é seu, ele produz, você produziu ele é seu, ele é a riqueza que você fez, e o governo toma isso à força e isso é imoral. Infelizmente, existe um limite constitucional que a gente tem que cobrar no mínimo 2% de ISS, então vai ter que ficar aí. Mas eu vou cortar tudo se eu puder, porque o dinheiro é seu e não meu. Imposto é roubo, ponto. Algumas pessoas vão achar isso muito radical. Tá, dane-se, eu não ligo. Depois elas vão virar libertários. Mas algumas pessoas vão olhar e falar, legal. E no mínimo, no absoluto mínimo, você força os outros candidatos, então, a defender imposto. Então agora, você forçou esse debate a ser sobre a legitimidade moral do imposto. Quer dizer, não vira, candidato, o que você vai fazer sobre a praça, tal. Exploda-se a praça. Vamos falar sobre a moralidade de imposto. Você consegue subir o nível do debate até isso aí. Então, mesmo que você perca, você força os caras a ter que defender por que imposto tem que existir. E você põe num palanque muito assistido uma frase clara. Olha, imposto é roubo. Olha, estatais não deveriam existir porque elas não são do povo, elas são dessa gangue que controla o governo, porque todo governo é uma gangue. Fale isso no debate mesmo. É dessa gangue, eles vão usar para suas iniciativas próprias, e privatizar nada mais é do que devolver ao mercado, e daí eles vão ter que atender as necessidades das pessoas e vão ter que responder. Assim como, sei lá, Havaianas tem que me responder. O Pet Shop aqui do lado de cá tem que responder ao público. Eles têm que fazer isso. Por que não? Defender isso aberto e claramente. Porque assim, o que é escondido as pessoas ficam suspeitas. A esquerda tem que ficar constantemente se escondendo. Não, você é Partido Comunista do Brasil, né? Por que você é comunista? Aí ele tem que fazer todo aquele discurso bonito, assim. Mas não fala de fuzilar burguês, não fala de confiscar propriedade, sabe? Você fala aí,
Luciana Genro, o que você acha da Venezuela? Ela tem que se esconder. Ela tem que se esconder. E daí quando você fala, não, ele é libertário. Ah, mas olha, tem esse vídeo aqui super oculto dele sendo contra impostos. Mas isso ele não fala no debate, ele está mentindo. Aí fudeu, cara. Aí cai a casa. Defenda isso abertamente. É uma mensagem boa, é uma mensagem bela, é uma mensagem moral. E tem pessoas que não estão prontas para ouvir ela agora. E daí? E daí? Você acha que o Papa se preocupa com isso? Ele fala, olha, vamos parar a catequese aí, porque tem algumas pessoas que elas não estão prontas, assim, pra ouvir catolicismo. Então, vamos parar de falar isso, assim, disfarçar um pouquinho mais, assim, não vamos falar de Deus, vamos falar... Não, pô, ele vai defender a religião dele. Não foi legal comparar libertarianismo com religião, mas enfim... Quem tá divulgando essas ideias não se preocupa de se... não, alguém não vai ouvir. Cara, você pode tentar tornar a mensagem mais clara, você pode tentar torná-la mais específica, você pode... ir nas direções que as pessoas se importam, mas defenda o libertarianismo claro e abertamente. Esse é o movimento. Essa é a coisa. Põe o nome na coisa. Fala, não, eu sou... O senhor quer um cargo político, mas você é anarquista. Por que você é? Bom, porque se não for, vai algum desses palhaços, eles vão estragar tudo. Então eu vou entrar lá e fazer o mínimo possível. Pronto? Imagina. Cara, isso vai viralizar pra todo lado. Isso vai ser transmitido internacionalmente, se isso acontecer. Imagina, assim, um candidato a governador falando... candidato, o senhor é um candidato separatista? Você defende a separação deste Estado? Sim, eu defendo, porque a Constituição não tem nenhuma moralidade, ela não tem nenhuma autoridade, porque o poder emana do povo, mas ninguém autorizou ela, ninguém aceitou essa associação, e eu quero sair dela para dar mais liberdade para as pessoas aqui poderem decidir e ficar mais com o dinheiro delas. Se eu pudesse, eu dava liberdade, inclusive, para os municípios e para as pessoas, mas eu vou ficar com essa exceção por enquanto. E eu acho que Brasília não tem nenhuma autoridade sobre o meu estado e devia ficar no canto deles. Respeito muitas pessoas dos outros estados, quero que eles fiquem muito bem, desejo a eles muita felicidade. Inclusive, gostaria que eles se separassem, mas essa federação não ajuda a gente em nada. Pá, pronto. Claro, você pode melhorar o discurso um pouquinho, deixar ele um pouco mais... Não ser tão brutal na coisa, mas defenda essa ideia, poxa. E última coisa, né, que eu acho da nossa mensagem e metodologia é recuperar as bandeiras que são nossas. Vem cá, feminismo é libertário. Pessoas são iguais e deveriam ter os mesmos direitos, inclusive mulheres e negros e minorias. É uma pauta nossa. Vocês, esquerda, que estão usando isso como uma bandeira de idiotas úteis para ganhar poder. Vocês estão transformando isso, na verdade, em uma ferramenta de agressão. A bandeira é nossa, não sua. Vem cá, esquerda, quem defende os pobres somos nós. Porque o maior enriquecimento da humanidade aconteceu no capitalismo, que nós defendemos. Vocês são contra isso. E onde vocês tomam poder, tem mais pobreza. Onde a gente toma poder, onde a gente... mais liberais, onde mais liberdade de comércio toma o poder... você tem menos pobres. Então, assim, vocês não defendem os pobres, vocês defendem a pobreza. Devolvam essa bandeira pra gente. Quem defende os pobres somos nós. Vocês estão vitimizando eles. Fala isso claramente. Imagina assim, e o Ossmann fez isso um pouco, essa candidatura, eu achei legal pra caramba, porque torpedeou a Luciana Genro lindamente. E devia fazer mais. A gente devia pegar essas bandeiras de volta deles e falar, não é de vocês não, passa de volta. E eu fecho dá tempo nessa gravação ainda? Dá tempo, tá em 7 minutos e meio. Eu fecho isso só falando sobre o Free State Project. Eu tive que incluir isso aqui, embora curtinho. O Free State Project é um projeto que rolou nos Estados Unidos, que é de juntar 20 mil pessoas, era um contrato de assim, eu assino, e se 20 mil pessoas assinarem isso, eu, ao assinar isso, tô aceitando que eu vou me mudar pro estado de New Hampshire, que é um estado esse tamanhozinho populacional dos Estados Unidos, e lá vai ter uma puta concentração de libertários. E o Hans Hermann Hoppe fala disso no livro dele, O que Deve Ser Feito, de que em alguns lugares você vai ter uma concentração maior de pessoas individualistas, talvez libertários, mas de maneira geral ele fala mais individualistas do que libertários, mas você pode criar concentrações artificiais de libertários, e nesses lugares eles podem ser uma maioria ou uma minoria muito forte, e ter uma influência ferrada, e conseguir eleger caras lá e reduzir o Estado lá. Então ao invés deles ficarem numa extensão grande nos Estados Unidos ou no Brasil, você concentra a galera em todo um lugar. Lá você reduz o Estado e faz uma secessão. Por que não? Por que não? Algumas pessoas não gostam muito de estratégia. Eu gosto um pouco mais dela. Eu gosto de todas. Tentem todas. A gente não sabe. A gente não sabe o que vai funcionar.
Mas sugiro que você leia o capítulo, leia sobre o Free State Project, leia o que deve ser feito do Hans Hermann Hoppe, é um excelente livro. E é isso aí, esse é o resumo do livro, depois tem as considerações finais, mas é uma página e meia, que é, basicamente o que eu já falei ao longo da coisa aqui. Tem alguns argumentos que... vamos entrar nisso aqui um pouquinho. Tem os argumentos de, mas o estado mínimo vai se tornar agradável às pessoas, elas vão achar isso imperceptível e se acostumar com ele. Porque historicamente isso aconteceu. Não, historicamente não existem libertários, então esse argumento não vale. Outro argumento é, a política é inerentemente gradualista. O que eu estou defendendo é gradualismo. Algumas pessoas falam, o Rafael virou gradualista. Não, eu continuo abolicionista. Se eu pudesse acabar com o Estado amanhã, eu acabava. Eu estou usando todas as técnicas possíveis para ferrar com ele. Agora, provavelmente o Estado vai cair pedaço a pedaço? Sim. Isso é defender gradualismo? Não. Não. Só não. Não me tornei gradualista. E também, campanhas políticas são ineficientes. Bom, sim. Campanhas políticas é muito absurdo achar que uma campanha política vai dar certo. Gente, pra muita gente achar que Bitcoin vai dar certo também é absurdo pra caramba. E daí? Tenta. Você não sabe o que vai funcionar. Leitura. Isso nos leva ao ponto final desse livro, que é a mentalidade livre, mercado na interpretação e concepção de candidaturas políticas. Embora já tenhamos exemplos de estratégias diferentes, devemos sempre ter claramente em nossas mentes que não temos como realmente saber qual é a estratégia que será vitoriosa, ou se a vitória final e o estabelecimento de uma sociedade verdadeiramente livre não virá de uma estratégia em particular, mas da interação de várias estratégias de maneiras que não podemos prever. Resumo, você não sabe. É uma verdade inegável que as práticas contra-econômicas descritas por Quong têm um grande poder de reduzir o poder e controle estatal, especialmente em pontos locais e bem motivados. Mas também é verdade que os estados estão reconhecendo essa ameaça e progressivamente atacando a liberdade conforme ela evolui. Isso tem se dado na proibição de aplicativos que contornam as regulamentações estatais, maior monitoramento no comércio digital e as movimentações de países para regulamentar fortemente ou proibir o uso de moedas digitais. Podemos especular que, de fato, essas tecnologias podem ser o que virá a colocar o Estado em implosão. Porém, pode ser que isso apenas ocorra porque alguns libertários atuaram fortemente dentro da máquina estatal para impedir que essas estruturas contra-econômicas fossem reguladas, monitoradas ou proibidas. E daí depois a gente encerra o livro em mais 2 parágrafos. Só para você ter uma ideia. São várias ideias diferentes, são várias interações que a gente pode ter. Política pode ter seus vários problemas, mas não é imoral. Você pode não gostar disso e falar, eu não acho eficiente. Beleza, vai fazer outra coisa, o mundo é livre. Agora, isso é uma estratégia válida? É só isso que eu quero dizer com o livro. É uma estratégia válida? É. Tem os seus problemas? Tem. Mas, sei lá, vai que funciona. É isso. Enfim, obrigado por assistirem. Se vocês gostaram do livro, desse vídeo, podem fazer doações ao canal. Tem um link lá embaixo. Na descrição vai estar lá como fazer doações ao canal. Pelo livro, etc. Se você quiser fazer, quiser participar por este vídeo, é isso. Ficou longo, mas necessário. Tchau, tchau.